Acredito que tenha ficado claro agora que todas as modificações que nos levam a um entendimento errôneo sobre quem eram os gigantes e quem eram os nefilins foi dada exatamente no início do cristianismo. Pois, como vimos, na crença judaica ainda era ensinado que anjos desceram ao mundo em forma humana e mantiveram relações com as mulheres assim como se fossem homens. É por isso que eu acredito que a Igreja Católica tenha deixado de fora do livro Bíblia os escritos deixados por Enoque. Pois nos escritos deixados por Enoque nós temos uma abordagem maior sobre esse período pré-diluviano, nos mostrando uma narrativa mais completa dos fatos e também um sentido mais plausível para que o Criador tenha tido que intervir na Terra com o dilúvio para preservar a nossa existência como espécie. Mas esse fato provavelmente chocava os líderes do cristianismo da época, e com certeza era inaceitável que seres celestiais pudessem ter feito tal coisa. Mas o que eu sempre gosto de lembrar é que a realidade do universo não é essa ao qual nossos olhos humanos e mortais veem. Essa que vemos é apenas a nossa realidade. Uma pergunta apenas, que eu mesmo me fiz alguns anos atrás, me fez querer entender por que houve o dilúvio. Pois quando lemos o Gênesis bíblico, o assunto é tão superficial que parece que o Criador mandou o dilúvio à terra por nada. Porque se fosse apenas pela falta de fé do homem, talvez aquele não teria sido então o melhor momento para um dilúvio, pois a falta de fé dos homens cresceu muito ainda depois desse período. E se cremos que o Criador é onisciente e como tal sabia que a grande maioria dos homens continuaria não crendo no Eterno como o Criador de todas as coisas, então que sentido há nesse dilúvio? Quando fazemos esse simples exercício de raciocínio, nós chegamos a algumas poucas possibilidades. E eu vou citar 3 que eu mesmo desenvolvi. Primeiro, o Criador não é onisciente. Segundo, o Gênesis é uma mentira. Ou terceiro, houve algo lá atrás que de tão grave precisou ser contido. Mas como saber em qual das possibilidades está a verdade? Temos alguma fonte de relato ainda existente sobre isso? Antes de irmos a fundo nisso, eu gostaria de ler um texto que está escrito na própria Bíblia e que talvez nos traga uma luz nesse entendimento. Ora, se o Eterno não poupou os anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. 2 Pedro, capítulo 2, verso 4 ao 6. Nesse texto que acabamos de ler, tem algo que devemos prestar atenção. Quando diz na parte final do texto sobre o mundo dos ímpios, vemos que em quase todas as versões bíblicas, essa palavra, ímpios, aparece com acento agudo no primeiro i. Porém, isso não condiz com a realidade do texto de Gênesis. Por quê? Porque a palavra ímpio com acento agudo significa antirreligioso, herege, incrédulo, descrente, contrário à fé. Já a palavra ímpio sem o acento agudo significa sem piedade, cruel, desumano. Qual dos dois significados é o correto então para o entendimento desse texto de 2 Pedro? Para obtermos essa resposta, eu retorno à pergunta que eu me fiz quando eu quis entender um pouco o que se passou naquele período. Por que o Eterno enviou o dilúvio? Foi por causa do mundo ímpio, do sem fé, com acento agudo? Ou foi por causa do mundo ímpio, dos cruéis e desumanos, sem o acento agudo no i? A resposta pode estar em Gênesis 6:5. Vamos ler. Viu o Altíssimo que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Nesse texto, vemos de maneira clara que foi por causa da maldade, ou seja, dos ímpios, sem o acento agudo. E vale também observarmos que essa maldade é relatada no verso 5 do livro de Gênesis, do capítulo 6. Isso nos dá a ideia de que foi após os filhos de Deus, ou seja, os anjos, possuírem as filhas dos homens, ou seja, as mulheres humanas, que está relatado no verso 4 desse mesmo capítulo, que essa maldade surgiu.
Mas que maldade seria essa praticada na Terra que trouxe a necessidade de uma intervenção do Criador? Será que a maldade humana, como conhecemos, seria o motivo desse dilúvio? Mas se foi, será que o dilúvio então não teria vindo em hora errada? E quantos outros dilúvios teríamos precisado então na história do homem? Talvez então esse dilúvio tenha sido uma tentativa frustrada do Eterno, que nesse caso não seria onisciente, pois mesmo depois do dilúvio a maldade do homem não só cresceu, mas também se multiplicou. Eu pergunto a vocês que estão assistindo essa série, vocês percebem que nessa linha de raciocínio cristã que explica o dilúvio, nós temos um Criador totalmente falho? Talvez esse meu raciocínio tão contundente choque alguns que tenham a Bíblia como um livro imaculado, mas eu sempre digo que a Bíblia para mim é um fragmento da verdade, pois existem outros livros que nos trazem mais informações, não só sobre esse, mas como também outros assuntos. Vamos agora então ver o que Enoque, que foi chamado de o justo escriba, nos deixou escrito sobre esse relato tão polêmico e tão importante para entendermos não só o passado, mas também o hoje. O livro de Enoque. Quando outrora aumentou o número dos filhos dos homens, nasceram-lhes filhas, bonitas e amoráveis. Os anjos, filhos do céu, ao verem-nas, desejaram-nas e disseram entre si: Vamos tomar mulheres dentre as filhas dos homens e gerar filhos. Disse-lhes então o seu chefe Samiasa: Eu receio, não queirais realizar isso, deixando-me no dever de pagar sozinho o castigo de um grande pecado. Eles responderam-lhe em coro: Nós todos estamos dispostos a fazer um juramento, comprometendo-nos a uma maldição comum, mas não abrir mão do plano, e sim executá-lo. Então eles juraram conjuntamente, obrigando-se às maldições que a todos atingiriam. Eram ao todo 200 os que nos dias de Jared haviam descido sobre o cume do monte Hermon. Todos os demais que estavam com eles tomaram mulheres, e cada um escolheu uma para si. Então começaram a frequentá-las e profanar-se com elas, e eles ensinavam-lhes bruxarias, exorcismos e feitiços, e familiarizavam-nas com ervas e raízes. Entre mentes, elas engravidaram e deram à luz a gigantes de 3.000 côvados de altura. Esses consumiram todas as provisões e alimentos dos demais homens. E quando as pessoas nada mais tinham para dar-lhes, os gigantes voltaram-se contra elas e começaram a devorá-las. Também começaram a atacar os pássaros, os animais selvagens, os répteis e os peixes, rasgando com os dentes as suas carnes e bebendo seu sangue. Então a terra clamou contra os monstros. Vimos nesse texto que lemos que a história é bem mais grave do que a simples pincelada que Gênesis nos mostra. Anjos mantendo relacionamentos físicos com mulheres, mulheres dando à luz a seres gigantes, seres esses que eram híbridos, ou seja, metade de seu DNA era humano e metade era celestial. Imagine o poder desses seres. Imagine o quão fortes e poderosos esses seres deveriam ser, pois além de um tamanho descomunal, ainda possuíam conhecimentos celestiais, talvez de como romper as barreiras das dimensões, controle gravitacional, domínio sobre as magias e conhecimento sobre física quântica, química, etc. E sem imaginarmos que um ser dominasse esses conhecimentos com perfeição, iremos então entender que facilmente eles subjugariam a nossa espécie, e logo os homens os teriam como semideuses, que é exatamente o que os gregos diziam sobre os seus lendários personagens, como o gigante Hércules e o próprio Aquiles, além de muitos outros. Mas isso veremos mais à frente. Naquela época, os caídos ensinaram aos homens como produzir armas, a manipular corretamente os metais, ensinavam os homens a como criar e desfazer os feitiços ou mágicas, conhecimentos que só eram possíveis a seres celestiais. Agora imagine os homens daquela época vendo suas mulheres e filhas sendo conduzidas por seres que, apesar de terem sua mesma forma física, eram extremamente mais poderosos e usavam de seu conhecimento para seduzir a espécie humana. Certamente esses seres seriam tidos como deuses. Será que seria possível isso mesmo? Vejamos no vídeo a seguir algo muito interessante sobre isso. Quando da invenção da ferrovia, questionava-se a possibilidade do homem conseguir sobreviver a uma velocidade superior a 30 km horários. Por outro lado, o físico Kazantsev em Moscou afirmou:
Se me perguntassem se alguma vez formas de inteligência extraterrestres visitaram a Terra, com certeza eu responderia sim. E o professor Zaitsev de Minsky disse: sim, estou convencido de que seres extraterrenos nos visitaram, pois eles deixaram pistas evidentes de sua presença na Terra. Apenas não sabíamos o que elas representavam. Só agora, quando nós mesmos nos aproximamos das estrelas, é que estamos suficientemente maduros para compreender tais ideias. Recordemos, foi assim que tudo começou. As falhas existiam. Mas as pesquisas continuaram. A técnica dos foguetes abriu o caminho para as estrelas. Ainda neste século, o homem irá pousar em Marte e depois Vênus. Nossos astronautas serão recebidos pelos habitantes de uma estrela, como inimigos ou como deuses. Vejamos como se comportam os seres primitivos após seu contato com a técnica moderna. Na Segunda Grande Guerra, soldados americanos pousaram nas remotas ilhas dos mares do sul. Lá instalaram bases e pistas de pouso e após a guerra abandonaram tudo e voltaram para casa. Surgiu então um fato estranho. Os nativos começaram a criar fetiches em forma de aviões, pois achavam que os americanos eram deuses e que desta forma poderiam trazê-los de volta dos céus. Para os nativos, os cabelos brancos eram de fato deuses, já que desciam dos céus fazendo barulho e muito pó, não iam à caça e tinham o que comer e vinham do céu, por isso deviam ser deuses, deuses das estrelas. Esse vídeo que acabamos de assistir chama-se Eram os Deuses Astronautas? O filme foi feito para transmitir nas telas o que foi escrito no livro do mesmo título, do autor suíço Erich von Däniken. É importante ressaltar que esse livro rapidamente se tornou um best-seller. Nesse trecho do vídeo que assistimos, vimos que pesquisadores afirmam que a ciência sabe que fomos visitados no passado por seres de outro mundo, e que as provas que temos sobre essa visita são muito grandes. Mas o grande erro da ciência é atribuir isso a alienígenas que nós conhecemos como ETs. Mas isso é assunto para ser abordado mais à frente. Algo que é interessante nesse vídeo e que eu gostaria de abordar é o relato do povo primitivo, que mantiveram contato com os soldados americanos e os tinham como deuses em plena Segunda Guerra Mundial. Podemos também traçar um paralelo sobre essa ideia e a época de Enoque, ou também conhecida como Era Pré-Diluviana. Isso é realmente algo que deve ser levado em consideração e deve ser motivo de algumas horas de estudo e pesquisa, pois pelo que consta não havia adoração a nenhum deus pagão antes daquela época. Isso nos dá talvez, se não a certeza, mas a grande probabilidade de toda espécie de deuses pagãos terem surgido a partir desse acontecimento. Pois mesmo que esses nefilins e seus filhos tenham sido punidos, os ecos dessa história continuaram a ser propagados de geração em geração. Prova disso é que o próprio Pedro ainda relatava esse fato milhares de anos depois em sua epístola. Se isso realmente aconteceu, nós começamos agora a ter um entendimento e um sentido muito claro sobre esses mistérios que cercam a nossa espécie. E vemos aí então um sentido muito lindo e importante no dilúvio. E podemos ir mais além. Essa desobediência dos anjos, criando essas aberrações, os gigantes, e gerando todo o paganismo no mundo e toda a raiz do surgimento de milhares de deuses que existem nas mais diversas culturas conhecidas hoje, realmente nos dá
a ideia de que esse mundo seria verdadeiramente o grande palco de uma grande batalha entre o certo e o errado. E nesse ponto, o grande sentido de o caminho para a salvação ser estreito e poucos serem os escolhidos mostra que o Criador queria mesmo ver quem continuaria crendo nele, mesmo com muitos fatos que nos levariam a não crer. Mas será que essa forma que o Criador escolhera para filtrar o homem não seria injusta? A pergunta que muitos podem fazer: se ele é amor, não seria mais justo que isso não ocorresse e nós tivéssemos apenas uma escolha, ou seja, ele? Talvez esse pensamento seja um tanto quanto egoísta, ao não oferecer o direito da pessoa escolher. E foi exatamente o argumento usado por Hassatã para convencer uma parte dos seres celestiais de que o Criador era um tirano. Mas a maior prova de que isso não é verdade é que ele permitiu essa queda dos Nefilins e suas transgressões só tomando uma atitude mais drástica quando a nossa espécie estava prestes a deixar de existir. Isso, ao meu ver, mostra um senso de justiça que aos olhos de muitos pode parecer falta de amor, mas como a própria Escritura diz, que esse mundo pertence ao maligno. Então entendemos que aqui é o grande crivo que devemos passar para alcançar o reino do Eterno.